E aí, galera! Você já parou para pensar no trabalho mais constrangedor que você poderia ter? Bem, deixa eu contar para você sobre os 4 meses que você passou trabalhando como instrutor de defesa pessoal corpo a corpo no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E cara, no final dessa história, você vai entender por que nunca mais conseguiu olhar para alongamento da mesma forma. Essa é a história de como você aceitou o que parecia ser um trampo legal, saudável e respeitável e acabou nas situações mais bizarras e desconfortáveis da sua vida inteira. E antes de mergulhar nesse caos todo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica agora naquele botão vermelho, deixa aquele like maroto porque essa história é insana e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, beleza? Bora lá! Então, olha só como isso começou. Você tá aí em São Paulo, morando num AP minúsculo na Zona Oeste, trabalhando meio período numa academia michuruca, ganhando uma miséria, e você vê esse anúncio num grupo de personal trainers no WhatsApp. Procura-se instrutor de defesa pessoal para aulas ao ar livre no Ibirapuera. Necessário conhecimento em artes marciais. R$ 80 por hora/aula. Fins de semana. Você fez judô a vida inteira, tem uns cursos de Krav Maga, tá precisando de grana, então pensa, perfeito! Você manda mensagem pro organizador, um cara chamado Marcelo, ele te chama para uma reunião num café perto do parque. Marcelo é aquele tipo de empresário fitness, coach de vida, tudo ao mesmo tempo. Ele explica a parada, tem uma demanda enorme em São Paulo de mulheres que querem aprender defesa pessoal depois que fica escuro, e ele teve a ideia brilhante de oferecer aulas ao ar livre no Ibirapuera aos sábados e domingos de manhã. O conceito é empoderamento através do corpo a corpo, como ele fala fazendo aspas com os dedos. Você vai ensinar técnicas básicas de defesa, como se soltar de agarrões, como se proteger, essas coisas. Parece legítimo, parece importante. Você aceita na hora. Marcelo te dá um colete personalizado escrito Instrutor Defesa Pessoal nas costas e marca sua primeira aula para o sábado seguinte às 8 da manhã. Seu primeiro dia, você chega no Ibirapuera às 7h30, ansioso, mas empolgado. Marcelo já tá lá com uns tapetes de yoga espalhados na grama, uma caixinha de som tocando música motivacional e umas garrafas d'água. Às 8 em ponto começam a chegar as alunas, umas 10 mulheres, várias idades, desde meninas de 20 e poucos até senhoras de 60, todas querendo aprender. Você se apresenta, explica que vai ensinar técnicas básicas e começa com um aquecimento. Tudo tranquilo, tudo profissional. Você mostra como posicionar os pés, como proteger o rosto, técnicas de como se soltar se alguém te agarrar pelo pulso. Aí vem a parte prática. Você precisa demonstrar as técnicas, e isso significa contato físico. Você pede uma voluntária, vem uma moça de uns 30 anos super simpática e você demonstra. Segura o pulso dela, mostra como ela gira e se solta. Simples. Efetivo. As outras aplaudem. Você pede para elas praticarem em duplas. Enquanto elas praticam, você circula, corrige posturas, ajusta movimentos. Tudo super profissional. No final da aula, elas agradecem, dizem que amaram, algumas já pagam para a próxima aula. Marcelo te paga os R$ 800 em dinheiro, eram 10 alunas, você sai feliz pensando, caraca, achei a mina de ouro, trabalho legal, dinheiro bom, fim de semana no parque. Mas aí vem o segundo fim de semana, e é quando você começa a perceber que esse trampo vai ser bem mais complicado do que parecia. No sábado, aparece uma aluna nova, uma mulher, deve ter uns 45 anos, bem cuidada, roupa de ginástica cara, aquele ar de quem faz pilates todo dia. Ela se apresenta como Cláudia e diz que tem muito medo de andar sozinha à noite e quer aprender a se defender de verdade. Ok, legítimo. Você começa a aula, vai ensinar técnicas de defesa contra agarrão. Você precisa demonstrar, então você pede para Cláudia ser a voluntária. Você a posiciona de costas para você e explica. Vou te segurar pelos ombros por trás, como se fosse um agressor, e você vai aprender a se soltar. Você coloca as mãos nos ombros dela, bem profissional, e mostra a técnica. Ela executa direitinho. Aí ela pergunta, e se o cara segurar mais embaixo, tipo pela cintura? Pergunta válida. Você reposiciona as mãos na cintura dela, mostra a técnica de defesa. As outras alunas prestam atenção. Tudo certo. Aí Cláudia pergunta, e se ele segurar bem apertado, tipo não der para se mexer? Você aperta um pouco mais, ainda profissional, mostra como ela pode usar o peso do corpo para se soltar.
E então Cláudia fala, alto o suficiente para todo mundo ouvir: "Nossa, você é bem forte, né? Segura bem firme. Aposto que ninguém consegue escapar de você." E dá uma risadinha. Você sente seu rosto esquentar, solta ela rapidamente e, meio sem graça, fala: bom, é importante a gente praticar com intensidade realista, mas sempre com segurança." As outras alunas riem também, mas você não sabe se é com você ou de você. Você segue com a aula, meio desconcertado, mas termina tudo tranquilo. Domingo vem outra aluna nova, jovem, tipo 24, 25 anos, fitness, aquele shape de quem vive na academia. Nome dela é Júlia. Na hora do alongamento, antes da aula, ela levanta a mão e pergunta: "Professor, você pode me ajudar a alongar? Eu sempre faço errado e queria aproveitar que você está aqui." Você pensa: beleza, faz parte, né? Você vai até ela está tentando fazer aquele alongamento de posterior de coxa e você ajuda, empurrando levemente as costas dela para frente, técnica padrão de qualquer aula de educação física. Só que Júlia começa a fazer sons, tipo: "Ah, isso, bem aí, mais um pouquinho." Você congela. As outras alunas olham, você rapidamente solta e fala: "Isso, é importante alongar bem, mas sem forçar muito, ok?" E sai de perto. Júlia fica lá com uma cara de: "Ué, já acabou?" Sistema. Mas você ignora e parte para começar a aula principal. Durante a aula, toda vez que você precisa demonstrar alguma técnica, Júlia se voluntaria. E toda santa vez, ela faz questão de comentar alguma coisa tipo: "Você tem mãos grandes, né?" Ou "Sua pegada é bem firme." Ou "Adoro quando você me mostra bem de perto." Você tá morrendo de constrangimento, mas tenta manter a profissionalidade. Na terceira semana, as coisas escalam. Aparece um grupo de 4 amigas, todas na faixa dos 30 anos, e elas claramente vieram juntas e estão animadas, tipo animadas demais para uma aula de defesa pessoal às 8 da manhã de sábado. Durante o aquecimento, elas ficam fazendo comentários entre si, rindo, te olhando. Você finge que não percebe. Aí, na hora da demonstração, uma delas, a Patrícia, se voluntaria. Você vai ensinar a defesa contra enforcamento frontal, que é quando alguém te agarra pelo pescoço de frente. Você posiciona suas mãos ao redor do pescoço dela, sem apertar, óbvio, só simulando, e explica a técnica de defesa. Patrícia olha diretamente nos seus olhos de um jeito que definitivamente não é sobre defesa pessoal e fala: "Nossa, que intenso! Você sempre olha assim nos olhos quando tá ensinando?" As amigas dela explodem em risada. Você fica vermelho, solta ela e tenta manter a compostura. É importante manter contato visual para entender o movimento, né? Você nem sabe mais o que está falando. As amigas passam o resto da aula fazendo piadinhas internas e rindo. Você só quer que aquilo acabe. Mas o ápice absoluto, o momento que você realmente questionou todas as suas escolhas de vida, foi na 4ª semana. Domingo de manhã, e aparece um cara, isso mesmo, um homem. Até então, todas as alunas eram mulheres. Marcelo nunca tinha mencionado que poderia vir homem, mas também nunca disse que não podia, então você meio que aceita. O cara se apresenta como Ricardo, deve ter uns 50 anos, barrigudinho, simpático, e diz que a esposa dele fez a aula e recomendou, e ele também quer aprender. Ok, sem problema. Você começa a aula normalmente. Quando chega na parte prática, você precisa demonstrar uma técnica e, obviamente, vai demonstrar no Ricardo, porque é o único homem ali. A técnica é defesa contra agarrão traseiro com os braços presos. Você posiciona Ricardo de costas para você, passa os braços em volta do tronco dele, prendendo os braços e mostra como se defender. Tudo certo. Aí Ricardo fala: "Aperta mais, quero sentir como seria de verdade." Você aperta mais. Ele fala: "Mais?" Você aperta até um ponto que considera realista. E então Ricardo fala bem alto: "Cara, você é forte mesmo, hein? Eu tô totalmente imobilizado aqui, não consigo nem me mexer. É assim que vocês fazem no judô?" E tem algo no tom da voz dele que te deixa desconfortável. Você solta ele rapidamente e diz: "É técnica de imobilização básica. Bom, vamos praticar em duplas."
mas não tem outra dupla masculina, então você acaba tendo que praticar com Ricardo durante toda a aula. E cada técnica, ele faz comentários estranhos, tipo, você é bem flexível, né? Quando você demonstra um movimento. Ou, nossa, que próximo a gente fica, né? Durante uma técnica de defesa de chão. No final da aula, Ricardo te agradece demais, diz que foi muito intenso e pergunta se você dá aula particular. Você, educadamente, diz que não, que só faz as aulas em grupo no parque. Ele insiste, mas eu pago bem, é que queria um treino mais personalizado, sabe? Você recusa de novo, mais firmemente. Ele finalmente aceita, mas deixa o cartão dele, caso você mude de ideia. Você pega o cartão só para ele ir embora e depois joga no lixo. Naquela noite, você não consegue dormir. Fica pensando, cara, que tá acontecendo? Você tá só tentando dar uma aula de defesa pessoal, ensinar pessoas a se protegerem, e parece que metade das pessoas tá entendendo outra coisa completamente diferente. Você liga pro Marcelo no dia seguinte e fala, cara, tá rolando umas situações meio estranhas nas aulas. Ele ri e fala, ah, mano, relaxa, é normal, defesa pessoal é íntimo mesmo, tem contato físico, as pessoas às vezes ficam meio empolgadas, só mantém a profissionalidade e segue o jogo. Você tenta, você realmente tenta. Na quinta semana, você chega na aula com uma lista de regras que você imprime e distribui. 1. Respeito mútuo é fundamental. 2. Contato físico é apenas para fins didáticos. 3. Comentários devem ser relacionados à técnica. 4. Piadas inadequadas não serão toleradas. Você acha que isso vai resolver. As alunas leem, algumas riem, mas você pensa que pelo menos deixou claro. Aí na aula daquele dia, aparece uma mulher mais velha, deve ter uns 65 anos, super educada, super senhorinha, chamada Dona Marisa. Você pensa, finalmente, uma aluna totalmente normal que só quer aprender defesa pessoal sem segundas intenções. Durante a demonstração, você mostra uma técnica onde a pessoa precisa segurar seu braço e fazer uma torção. Dona Marisa executa perfeitamente. Você elogia, muito bem, Dona Marisa, a senhora pegou rápido. Ela sorri e responde, é que eu gosto de pegar firme, meu jovem, não adianta pegar mole, né? E pisca para você. Você fica chocado. Até a senhorinha de 65 anos está fazendo piadinha de duplo sentido. Você nem sabe mais o que fazer. Ri nervoso, segue com a aula e começa a considerar seriamente procurar outro trampo. Mas a grana é boa, você precisa, então aguenta firme. Semana 6 traz um novo desafio. Um grupo de amigas na faixa dos 20 e poucos anos aparece e uma delas traz o namorado. O namorado fica sentado na grama assistindo enquanto a namorada faz a aula. Tudo tranquilo até você precisar demonstrar uma técnica na namorada dele. Você vai começar e o cara grita, ô, calma lá, vai pegar ela como? Você explica que precisa segurar pelo pulso para demonstrar. Ele fala, ah tá, mas só pelo pulso, hein? Meio brincando, meio sério. A namorada fica com vergonha, pede desculpas por ele. Você segue com a aula. Mas toda vez que você chega perto da menina, o namorado faz algum comentário. Opa, encostou no ombro dela. Eita, agora foi nas costas. Rapaz, cuidado aí. A menina fica cada vez mais constrangida, e você também. Você tenta ignorar, mas no meio da aula, você precisa demonstrar uma técnica de defesa contra agarrão frontal, onde a pessoa te abraça. Você vai demonstrar na menina, e o namorado levanta e grita, não, pera, isso aí não. A aula inteira para. Você tenta explicar que é uma técnica importante, que mulheres precisam se defender desse tipo de agarrão. Ele argumenta que não precisa ser tão agarrado assim. Você oferece demonstrar nele ao invés dela. Ele recusa. A namorada, mortificada, pede para ir embora. Eles vão. Você fica ali, frustrado, e as outras alunas ficam meio sem graça. Você termina a aula mais cedo naquele dia, cansado demais dessa situação toda. E olha, antes de continuar essa loucura, eu quero muito saber de vocês. Já trabalharam em alguma coisa onde as pessoas interpretavam tudo errado e deixavam o rolê super constrangedor? Ou já tiveram que fazer algum trabalho com contato físico e foi bizarro? Comenta aqui embaixo, eu leio todos os comentários e adoro essas histórias. Na 7ª semana, você decide mudar sua abordagem. Você diminui o contato físico ao mínimo, demonstra as técnicas no ar, usa um boneco de treino que você comprou com seu próprio dinheiro, pede para alunas demonstrarem umas nas outras enquanto você só orienta verbalmente.
Funciona melhor, bem melhor. As aulas ficam menos estranhas, mais focadas na técnica real e você finalmente sente que está conseguindo ensinar de verdade, sem toda aquela tensão bizarra. Mas aí, semana 8, aparece uma jornalista. Ela quer fazer uma matéria sobre novas formas de exercício e empoderamento em São Paulo e quer entrevistar você e filmar a aula. Marcelo adora a ideia, já vê isso como propaganda grátis. Você não pode recusar. A jornalista e o cinegrafista chegam no sábado, filmam tudo, entrevistam você e algumas alunas. A matéria vai ao ar na terça-feira no jornal local. E aí, seu celular explode. Mensagens no WhatsApp, Instagram, até no Facebook que você nem usa mais. Dezenas de pessoas querendo aulas particulares. Muitas mensagens são normais, mas tem umas estranhas. Vi sua matéria, achei você interessante, queria uma aula bem particular. Sem? Ou, adorei ver suas técnicas, queria que você me mostrasse pessoalmente, a sós. Ou mensagens ainda mais explícitas que você nem quer reler. Você mostra para o Marcelo, ele só dá risada e fala, cara, sucesso, aproveita! Mas você não quer aproveitar desse tipo de sucesso. Você bloqueia as mensagens estranhas, responde só as que parecem genuínas, mas o estrago tá feito. Na aula do próximo fim de semana, o número de alunas dobra, e você percebe que muitas claramente vieram por causa da matéria, e nem todas com as melhores intenções. Tem gente tirando foto sua durante a aula, tem gente gravando vídeo. Você se sente tipo um objeto, não um instrutor. Na 9ª semana, você senta com o Marcelo e fala, cara, isso não tá legal. As aulas perderam o foco. Metade das pessoas não tá aqui para aprender defesa pessoal de verdade. Marcelo argumenta que o importante é que tá dando grana, que tá lotado, que é sucesso. Você discorda. Você fala que se é para continuar, precisa de regras mais rígidas, triagem de alunos, algo. Marcelo acha exagero, diz que você está sendo paranoico. Vocês não chegam num acordo. Você decide que vai terminar o mês e tchau. Você dá as aulas das últimas 2 semanas no automático, meio desanimado, só cumprindo o contrato. No último dia, algumas das alunas antigas, as que realmente levavam a sério, te procuram e falam que aprenderam muito, que se sentem mais seguras, que você é um ótimo instrutor. Isso te faz sentir melhor. Pelo menos para algumas pessoas você fez diferença de verdade. Você sai do Ibirapuera no seu último domingo, olha para trás para o parque e pensa em tudo que viveu nesses 4 meses. Foi uma montanha-russa de constrangimento, situações absurdas, mal-entendidos e alguns momentos genuinamente legais de ensino. Você aprendeu que qualquer trabalho que envolve contato físico vai atrair interpretações erradas de algumas pessoas. Aprendeu que não importa quão profissional você tente ser, sempre vai ter alguém que vê outra coisa. Aprendeu que mídia pode ser uma faca de 2 gumes, trazendo atenção, mas nem sempre o tipo certo de atenção. Você também aprendeu sobre limites, sobre quando continuar e quando sair, sobre a diferença entre trabalho legítimo e situações que te fazem desconfortável demais, e sobre como o mundo fitness wellness em São Paulo é cheio de gente querendo coisas diferentes do que aparentam. Hoje, você trabalha numa academia normal, dando aula de musculação, nada de corpo a corpo, nada de contato físico além de correção básica de postura. É mais chato? Talvez. É mais seguro emocionalmente? Com certeza. Mas você não se arrepende completamente, porque agora você tem histórias incríveis. Quando você tá com os amigos e alguém reclama do trabalho, você solta: ah é? Deixa eu contar sobre aquele tempo que eu dava aula de defesa pessoal corpo a corpo no Ibirapuera. E todo mundo para ouvir, porque ninguém tem uma história parecida. Ninguém pode dizer que teve que lidar com senhoras de 65 anos dando piscadinha, namorados ciumentos gritando no meio da aula, gente gravando vídeo escondido e jornalista transformando sua aula em um circo. E sabe o mais engraçado? 1 ano depois, você tá andando no Ibirapuera num sábado aleatório e você vê Marcelo dando a aula. Só que agora tem 3 instrutores, todos homens, todos bombados, e a aula parece mais um show do que ensino de defesa pessoal. Tem música alta, tem coreografia, tem pose pra foto. Você balança a cabeça e pensa: pelo menos eu tentei manter a coisa séria. Marcelo te vê, acena e grita: e aí, mano, saudades, volta aqui, o povo pergunta de você.
Você só acena de volta e segue andando. Aquele capítulo da sua vida tá fechado. Mas, de vez em quando você está dando aula na academia e precisa corrigir a postura de alguém, você hesita por um segundo. Porque agora você tem pavor de qualquer contato físico ser mal interpretado. E quando alguém faz uma piadinha inocente sobre que pegada firme quando você está ajudando com um exercício, você sente aquele flashback do Ibirapuera e fica tenso. Seus colegas da academia acham graça, não entendem por que você fica tão paranoico com essas coisas. Você só pensa, se vocês soubessem. E é isso, galera. Essa é a história completamente verdadeira, só levemente exagerada para efeito cômico, de como você viveu 4 meses como instrutor de defesa pessoal corpo a corpo no Ibirapuera e descobriu que qualquer trabalho com contato físico atrai um tipo muito específico de interpretação equivocada. Se você curtiu essa história bizarra, destrói esse botão de like, compartilha com os amigos que precisam ouvir sobre trampos malucos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Toda semana tem história insana aqui. Valeu, galera! E lembrem-se, sempre mantenham a profissionalidade, estabeleçam limites claros e se alguém pedir para alongar mais, corra! Até a próxima!